é o seguinte. Esse começo de curso, você vai me acusar provavelmente de estar te enganando. Porque os primeiros dois módulos a gente vai ficar focado mais na história da arte japonesa do que propriamente mangá. Eu sei, calma. Eu sei, a história da arte japonesa, vou dar vários exemplos aqui que não são de fato quadrinho, mas vocês vão entender. Porque é o seguinte, a história do quadrinho japonês se desenvolve a partir da arte japonesa. Vão surgindo várias características, vão surgindo vários estilos que com o passar do tempo vão evoluindo, vão se desenvolvendo até descambar no que temos hoje como mangá. Eu sei, vai parecer enganação de que vocês vão ficar vendo um monte de arte, vai saber arte de vários séculos da cultura japonesa, mas no final do curso vocês vão falar assim, realmente, o Matheus tinha razão. Esse primeiro exemplo, Taizoukai, vocês vão falar assim, isso aqui, onde que esse negócio aqui é uma história em quadrinho? De fato, não é uma história em quadrinho como a gente conhece, como a mídia de massa e pipipipopopó, como os pesquisadores colocam, mas é importante frisar elementos específicos, né? Elementos que rememoram, que remetem a uma história em quadrinho que tem uma ordem de leitura, que tem um sistema de entendimento, um sistema interpretativo. É importante falar. E iremos falar justamente disso. Taizoukai, essa arte que eu estou mostrando para vocês é do século 8, então assim, desde os anos 700 já existia um sistema artístico, já existia um sistema representativo que tinha uma ordem de leitura, tinha quadros mais importantes que outro e tinha locais que você deveria dar mais foco do que outro. O Taizokai é um exemplo claro disso. Taizokai é uma pintura dentro do budismo, né, que representa o local onde ficam os 5 Budas da compaixão, onde eles habitam, né? E aí cada um dos quadros representa uma divindade e tem sua importância e seu significado dentro de um contexto geral dessa representação. Eles lembram, de certa forma, ao PAD. O PAD eu vou explicar quando a gente lançar aqui no Hotmart um curso chamado Quadrinho Antes dos Quadrinhos. Que o PAD é uma tapeçaria indiana com vários desenhos e vários elementos, mas o diferencial do pad do Taizokai era que o pad tinha um acompanhamento musical do pad, que era uma espécie, né, o pad existe até hoje, é uma espécie de rabeca. Então vinha uma pessoa com uma varetinha, ia apontando nos quadros e explicando enquanto tinha um acompanhamento musical. Também é parecido com Bankelsänger, um sistema de contar histórias que acontecia na Alemanha no período medieval e foi abolido no nazismo. Basicamente era a mesma coisa, vinha uma pessoa no meio da rua, né, geralmente uma pessoa letrada, porque a taxa de analfabetismo da Alemanha nesse período era enorme, e vinha uma pessoa letrada no meio da rua, ele fazia uns desenhos e explicava. Era como se fosse um fofoqueiro, era o Nelson Rubens da era medieval, podemos dizer assim, e é um pouco posterior ao período medieval. E ele com a varetinha ele ficava falando: olha, o político tal fez isso, o padre da igreja tal fazia isso. Então esse sistema de contar histórias já era muito comum em diversos países, né? Sendo que eles não tinham contato entre si de certa forma. É interessante esse pensamento global, esse sistema, né, que dizem que nenhuma experiência é única e tudo mais. Então vários países tinham seu formato parecido de contar história. Voltando aqui ao Taizoukai. Então, como eu coloco, né, como eu falei, apesar de não ter uma narrativa sequencial explícita, você consegue inferir, você consegue criar uma ordem de leitura, uma ordem de entendimento dentro dessa obra, certo? Então vocês conseguem ver aqui que aqui dentro desse quadro estão as divindades principais. Eu não sou muito familiarizado com o budismo, então eu vou evitar tentar explicar dentro da lógica do budismo, porque tem várias teorias, tem várias ramificações, mas eu vou explicar basicamente aqui o sistema narrativo do Taizoukai. E a gente consegue ver que aqui você tem outro enquadramento, você tem as divisões muito bem delimitadas de onde estão as divindades, o que elas representam e tudo mais. Essa imagem aqui já está mais gasta, mas nessa aqui vocês conseguem ver com mais clareza. Aqui de fora tem o pessoal, então tem vários sistemas e aqui são os principais. É o quadro principal, é o quadro que está trabalhado em uma ornamentação de ouro, né? Vocês conseguem ver aqui que há um dourado, há uma representação áurea dentro do negócio, onde estão as divindades, os seres, o que quer que seja, principais dentro da lógica budista, formando aqui, ó, você consegue ver que há uma flor de lótus. Então, nesse quadro áureo, a gente tem o sistema principal. A gente tem aqui os guardiões, né? São tipo os guardas do negócio e tudo mais. Então a gente tem uma ordem de leitura de
fora para dentro, de dentro para fora, sendo que o mais interno é o mais importante. Obviamente, não é uma história em quadrinho, mas a gente consegue inferir, e por inferência em inferência, a gente consegue criar pequenos fios, pequenos laços que interligam vários movimentos artísticos, vários movimentos culturais, até vir ao mangá, que é o nosso foco, que vai vir mais para frente, muitos séculos depois. A gente está aqui no século VIII. O quadrinho já como um quadrinho, de fato, começa a aparecer no Japão no final de 1800. São 1100 anos desde onde a gente está aqui agora no Taizokai até chegar aos primeiros quadrinhos de fato impressos, publicados em vários jornais. Aguardem, a gente vai chegar lá.